Glória a Deus, muito bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos estão felizes aqui? Levanta a mão. Aleluia. Quem não levantou a mão até o final, na marra, né, gente? Vai ficar feliz, e vai ser de coração, tá? Que você vai ficar feliz. Meus irmãos, eu quero compartilhar nessa manhã com vocês. Eu estou relutando aqui, tá bom? Eu ia trocar a mensagem aqui, mas o Espírito Santo não quer. Eu falei: Senhor, mas eu quero pregar essa palavra. E ele falou: mas eu não quero. Mas eu quero, mas eu não quero. Mas eu quero, mas eu não quero. Então eu vou pregar o que Deus está mandando pregar e não vou pregar o que eu quero, tá? Tive que trocar aqui, vou apagar aqui o esboço. Numa próxima oportunidade, vocês vão ser abençoados com isso aqui. Mas dessa vez não vai dar, tá? Eu estou aqui muito relutante, porque eu ia pregar totalmente outra coisa, tá? Mas vamos lá. Tem um porquê, depois você me fala, se você sentir à vontade. Vamos lá, Apocalipse 3, olha só, já começou forte. Apocalipse 3:14. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes, vestiduras brancas para vestirdes, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche teus olhos. Pai, conduz aqui a tua palavra. Eu sou um instrumento nas suas mãos, meu Senhor, e obedeço a ti, a tua palavra. Edifica-nos com a palavra. Ela é sua e não minha. Portanto, eu consagro a minha vida e peço que cada ouvido aqui esteja atento para o que o Senhor vai falar aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim aqui. Esse texto que Jesus está falando às igrejas, às 7 igrejas, né? Nós sabemos ali que tem uma lista de igrejas, e isso aqui se dá no ano 54, do ano 54 ao ano 59 depois de Cristo, quando Paulo vai preso. Primeira vez que Paulo está sendo preso, e essa revelação para João se dá nesse momento em que Paulo vai preso. Depois ele é levado para Roma, e nós temos 7 igrejas: Filadélfia, Laodiceia, Esmirna, Sardes. Nós temos todas essas igrejas que Jesus está elogiando. Mas lá, a igreja de Laodiceia, Jesus não elogia ela. Jesus não fala elogio para a igreja de Laodiceia. E o texto fala, em determinado momento, não é frio nem quente. Aí ele fala: quem dera. E a minha esposa orou aqui, e eu estou relutando para falar sobre isso, e ela orou aqui sobre orgulho. O texto ele está falando: quem dera vocês fossem quente ou morno, mas vocês não são nenhuma coisa nem outra. Gente, preste atenção em mim aqui. Eu quero tomar muito cuidado para falar essa palavra. Jesus que está falando aqui.
Esse foi um tempo muito difícil, o tempo de Domiciano, onde um pouquinho antes, ali no ano 54, Nero fez aquela atrocidade. Nero tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Quem conhece um pouquinho de história, sabe que Nero foi um imperador temido pelos cristãos, porque ele aprontou muito grande para os cristãos. Ele fez o que hoje nós estamos vivendo na igreja atual. Ele se vestiu de mulher e entrou na igreja para a igreja casar ele com outro homem. Ele foi, tocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. Disse que os cristãos que tinham feito essa atrocidade. Ele aprontou tanto, passa Nero, vem Domiciano, e esse cara, se não bastasse Nero, ele segue o curso de Nero. Ele continua perseguindo os cristãos. Ele continua fazendo coisas terríveis. E nesse momento já Paulo está no caminho deles, o apóstolo Paulo. Nesse momento, ano 59, quando Paulo vai preso, ele passa 2 anos preso em Roma. Até o ano 61, após Cristo, Paulo, ele é uma pedra no sapato desses caras. Só que olha que eu quero falar para vocês, igreja gaúcha, eu quero falar isso para o Rio Grande do Sul, você vai ficar gravado e as pessoas vão ouvir. Nós somos um estado politizado, nós somos um lugar legal. O Rio Grande do Sul é um estado bacana, é um dos estados da Federação Brasileira, que é um estado maravilhoso, gente bonita para todo lado, terra boa, céu azul, é um estado maravilhoso, mas muitas vezes o estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito a ser igreja, não tem tido um cuidado em ser igreja. E às vezes nós estamos vivendo como a igreja de Laodiceia. Nós somos uma igreja que nós temos uma boa autoavaliação. Nós somos bonitos, somos bem afeiçoados, somos inteligentes, somos um povo trabalhador, somos um povo aguerrido, é uma verdade. E ninguém pode tirar isso do povo gaúcho. Somos um povo desbravador, mas muitas vezes no que diz respeito a ser igreja, nós estamos como Laodiceia, precisando que o Senhor venha nos sacudir, venha nos dar um saculejo. Fala, igreja, vocês são realmente todas essas coisas, mas no que diz respeito à humildade, à entrega, ainda há entre vós orgulho, espírito de soberba, e eu preciso que vocês se dobrem. E o texto vai falar, que ele diz assim, quem dera. Olha que coisa interessante isso aqui, o verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, mas se nem sabes que tu és, ó Laodiceia, infeliz, sim, miserável, sim, pobre, sim, cega e nu. E o texto segue, ele vai dizendo assim, olha que coisa maravilhosa, eu aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo. Quem está falando aqui com a igreja é Jesus, gente. Aqui é Jesus que está mandando a carta às igrejas. Ele está falando, quem dera que você se arrependesse da sua infelicidade, da sua pobreza, da sua cegueira, da sua nudez, e compraste de mim, ou seja, e vieste a mim buscar o verdadeiro ouro depurado no fogo, e vieste a mim buscar a verdadeira riqueza, e vieste a mim, como diz Apocalipse 5 também, buscar vestes brancas, vestiduras brancas, limpo. O que esse texto está falando para nós? Esse texto está nos chamando a atenção para furar o balão do orgulho. Porque o orgulho, gente, ele é um veneno que ele tem um poder que eu acho que ele não consegue, como é que eu posso ser? Ele não consegue ser espiritualizado. Entenderam o que eu quis dizer? O orgulho não se espiritualiza. O orgulho é espírito humano. E o espírito humano só dobra ele com jejum e oração. Sabia? Não é demônio, gente. O orgulho, ele pode ser usado pelo mal, mas ele não é demônio, ele é espírito humano.
é espírito humano, é alma. Porque eu vejo em encontro no Rio Grande do Sul, uma dificuldade hoje das igrejas terem pessoas enraizadas. Porto Alegre é acusado de ter membresia flutuante, aonde o cara fica de igreja em igreja procurando fogo. Por que disso, gente? Por causa do orgulho. A palavra de Deus, quando falar da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha uma autoavaliação. Ela é uma igreja abastada, rica. Laodiceia está perto de Cesareia Marítima, essa cidade. Essa cidade é uma cidade que ela foi consolidada 250 anos antes de Cristo. Ela é uma cidade poderosa em dinheiro. Tanto é que perto de Laodiceia, conforme o mapa da minha Bíblia Thompson, se você quiser, você pode estudar na Thompson, ela mostra tudo isso. O mapa mostra, olha que interessante, que perto da cidade de Laodiceia, se eu não me engano, Európolis, uma coisa assim, não posso errar, vou errar o nome aqui, é um nome hebraico, tinha águas termais. Eu imagino que era um ponto turístico. Eu imagino, talvez você não imagine, mas eu leio a Bíblia e eu viajo na maionese às vezes. Porque eu vejo que aqui nós temos lugares com águas termais, que são lugares, tipo assim, ó, paradisíacos. Nós temos aqui em Santa Catarina, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, lugares paradisíacos. E eu fico pensando, então essa cidade Laodiceia podia ser um Gramado da vida, hein? Eu conheço o prefeito de Gramado, pensa num homem feliz. Uma cidade que arrecada praticamente quase em temporadas mais que a capital. E bomba grana lá, só gringo, só dinheiro. Eu penso que Laodiceia é essa cidade. Por que essa igreja vai buscar santidade? Por que essa igreja que está abastada de riqueza vai buscar viver em comunhão com os irmãos? Se ela é talvez uma cidade como Gramado turística, que todo mundo entra e sai nessa igreja, que todo mundo vai nessa igreja, é uma igreja bonita, a igreja de Laodiceia, gente, não tem o que falar mal dela, a igreja é rica, mas Jesus escreve para ela e fala: ei, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque vocês não são nem quente nem frio, então, sei lá, não sei dizer o que é. Mas Jesus chama eles e aconselha eles a se arrepender e diz para eles: compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: a riqueza de vocês não é verdadeira. O que vocês têm não é verdadeiro. Aí ele está advertindo essa igreja dizendo: ei, busque vestiduras brancas para se vestirem, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Ele está falando assim, ó: busque ser vestido de vestes brancas, ou vestir da humildade, da presença do Espírito Santo de Deus, a fim de que a sua vergonha não seja exposta, a fim de que você não seja humilhado, a fim de que você não seja encontrado uma igreja sem força, uma igreja sem operação de milagres, prodígios, sinais, uma igreja clube social, uma igreja que não atua com o poder de Deus, uma igreja que não ama os seus, uma igreja que não transforma a família, uma igreja que não transforma o indivíduo, uma igreja que não muda o caráter das pessoas por meio da palavra de Deus, que traz transformação no âmago, no íntimo do ser humano. Jesus está falando para eles: ei, arrependam-se e vistam-se com vestes brancas, limpas, vistam-se do Espírito Santo, e a vergonha, a nudez não vai ser manifesta. E unja os olhos com colírio. Ei, escute, o que vocês estão vendo é passageiro, é terreno, vai ser queimado pelo fogo, é palha. Eu chamo vocês para enxergarem com olhos ungidos aquilo que é eterno, aquilo que vai levar você, igreja gaúcha, a crescer na fé, a mudar os conceitos muitas vezes impregnados na cultura, que são conceitos tradicionais, que na verdade estão carregados e embasados no orgulho, e não embasado
em uma província, que é o estado do Rio Grande do Sul, que de província se tornou estado, que é um lugar que na verdade tem que ser um celeiro de homens e mulheres de Deus, um celeiro de igrejas abençoadas, de igrejas que levam o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão, o verdadeiro manifestar, o verdadeiro partir do pão. Essa igreja é a igreja que o Senhor almeja, e nós somos candidatos. Eu e você somos candidatos a ser essa igreja. E essa palavra, queridos, por mais que ela pareça dura, ela não é uma palavra dura. Ele diz na continuação do texto, depois que ele fala que unge ou busque ungir os olhos com óleo para ver, sabe? Abrir os olhos, para um pouquinho. Quem já teve um insight, um estalo na mente? Nossa, estou vendo agora, misericórdia. Eu estou atrapalhado com as minhas coisas, estou atrapalhado comigo. Na verdade eu não estou produzindo, eu estou me desgastando. Quem já teve esse insight? Né? Eu achei que estava voando. Não, na verdade eu estou perdendo, gastando as minhas forças no lugar errado, destruindo a minha energia, destruindo a minha casa. O que eu tenho de melhor? A minha família. Mas meus olhos estão tão vendados que eu não vejo. E aí eu estou destruindo. Mas eu sou religioso, né? Então, em nome de Padre, de Filho, de Espírito, eu vou dar um jeito, né? E a gente até começa a fazer umas rezas bravas. E depois a gente culpa os irmãos da outra igreja, que eles fazem reza com a carta na mão. Mas a gente às vezes está fazendo isso. Aí ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Igreja, abre a porta. Qual porta, pastor? A porta do teu coração. A porta do teu coração. Porque a porta que tem que abrir não é do coração do teu filho, do teu pai, do teu marido, é do teu coração. É do meu coração. Esquece que você vai abrir a porta do coração do teu filho, do teu marido. Primeiro abre a sua. Quando você abrir a sua, essa palavra que o Senhor está falando que Ele vai te vestir com riqueza verdadeira, ou seja, Ele vai te fazer prosperar dignamente e verdadeiramente. Ele vai te vestir com vestes brancas, ou seja, o Espírito Santo vai morar de fato e verdade na sua vida. Ele diz que vai ungir os teus olhos, de fato, os seus olhos verão a glória de Deus. Os seus olhos verão que na tua vida tem a presença de Deus. Então, os teus olhos ungidos com óleo, Ele vai fazer com que você avance. Avance como filho, como um cristão autêntico. Alguém que quando fala em um cristão, não há do que se envergonhar. Alguém que quando fala a palavra cristão, não tem pé atrás. Está todo mundo, não, realmente a pessoa, ela é cristã. Não é um rótulo, não é um título. Ser cristão, gente, ainda que hoje seja a moda, não é isso. O evangelho não é um modismo. O evangelho é o poder de Deus para transformação de caráter e de vida. O evangelho não é moda, hoje é moda, infelizmente hoje, tanto é que o evangelho é moda, que há praticamente 1939 anos, Jesus está advertindo essa igreja, falando para ela, que ela não tem que se portar como o mundo aí fora, com a ambição do mundo. Pastor, mas aí nós vamos entrar na questão cartesiana do voto de pobreza. Não, queridos, não é voto de pobreza não. Jesus está falando que a riqueza que pertence a nós, ela é verdadeira. Ela é aprovada. Ela como o ouro depurado, que passou pelo fogo e saiu somente o ouro. O problema hoje é que as riquezas, muitas vezes, que nós estamos adquirindo, quando ela vai ser depurada, ela não passa. Entende? Você vê assim, às vezes uma aparência, você fala, nossa, hoje as redes sociais, elas fazem isso, né? Eu fiquei até chocado com algumas pessoas, que elas fazem hoje muito, elas locam espaços ou até carros, joias para fazer booking. Eu falei, mas pode alguém fazer isso, gente?
Daí alguém me chamou de ignorante. Falou, claro, por que não? Isso é tão legal, tão normal. Eu falei, mas o outro que está vendo, o neófito, ele vai achar que isso aí é verdade. Que o cara vai lá, ele dá meia dúzia de assim, ó, e ele está com um carro de R$1 milhão, uma joia no pescoço que custa R$500 mil. O jovem vai acreditar nisso. E Jesus, há 1939 anos, está advertindo uma igreja para não viver nisso. Essa própria igreja que está dizendo, não, eu estou abastado, sou rico, nem preciso de coisa alguma. Não, pastor, aqui não tem ninguém rico. Gente, mas não é dinheiro, é atitude. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas ela empina o nariz, parece que ela tem alguma coisa. Aí eu vou contar uma história para vocês. Eu conheci o dono da Gerdau junto da minha mãe. Tu não dá 50 centavos pelo cara. Ele era um dos maiores doadores, e ele é até hoje da Santa Casa, do Clínicas, lá das crianças do Instituto do Câncer. Ele é o maior doador do estado. Esse cara, meus irmãos, ele era um doador dos projetos da minha mãe. Ele doava muita grana. Tu olhava para ele, meu irmão. Eu fui na casa dele com a minha mãe, com meus pais. Tu não dá 50 centavos. Aí eu falei, mãe, não, esse cara aí não é o cara dono dessa empresa. Aí minha mãe falava, é ele mesmo. Eu falei, rapaz, não é, não. Não é. E aí, meus irmãos, o cara é dono de uma SA. E aí, meu irmão, muitas vezes nós nos comportamos como um mega, mas na verdade nós somos micro. Entendeu? E nós precisamos, como igreja, nos voltar para essa transparência que o texto está nos exigindo. Que nós sejamos como o ouro depurado, a nossa riqueza tem que passar. Quando é que a minha riqueza passa? Pela depuração, quando eu sou fiel. Quando mais, pastor? Quando eu sou generoso. Sabe por que esse cara, dono dessa empresa gigante, a Gerdau, ele cresceu tanto, explodiu o crescimento dele, não tem mais conta. Tem dinheiro para 10, 20 gerações da família desse cara. Ele morreu já. Agora está o filho. Sabe por que a riqueza dele não acaba? Rapaz, o Luiz é minha testemunha aqui. Ele despeja dinheiro na Santa Casa, no Hospital de Clínicas, no pronto-socorro e no Instituto da Criança, e mandava também dinheiro para pagar as contas das escolas comunitárias que a minha mãe abriu. E sem conversa. Quanto é? O projeto qual que é? É esse. Eu avaliava o projeto, pum, na conta o dinheiro. Generosidade, meu irmão, produz riqueza. E aí Jesus vem e fala para nós assim, ó, é essa riqueza que eu quero para vocês. Uma riqueza que eu entregue na mão de um mordomo, de quem tem um coração generoso, de quem não é orgulhoso, de quem não está buscando só satisfazer o seu umbigo. Meu irmão, você tem que ser muito feliz nessa terra, você tem que ser rico, você tem que ter casa própria, você tem que ter o melhor carro, você tem que tirar a melhor férias, mas você tem que ser generoso. Amém? É isso que Deus tem para nós, mas nós precisamos passar a nossa riqueza pelo fogo. E passar pelo fogo muitas vezes é deixar a soberba, o orgulho de lado. E isso é um papel meu, nosso, nós podemos fazer isso, queridos, nós temos domínio próprio. O Espírito Santo dá para nós domínio próprio, é só nós pegar a palavra de Deus, Gálatas 5, e ler. É só nós pegar a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 12 e ler os atributos do Espírito, os dons, e falar, Senhor, me dá um desses, e eu quero de preferência o amor, e depois o mais importante que o Senhor me der o amor, eu quero o domínio próprio. E aí você vai operar e ser aprovado. Essa igreja, queridos irmãos, olhe para mim, era num lugar muito rico, como eu falei para vocês. Então o que aconteceu com eles? Eles não tinham mais cuidado em ser igreja, se tornaram religiosos. E Jesus os advertiu, dizendo para eles, olha só, eu disciplino vocês, e disciplino aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso, irmão, cuida de ser igreja, te arrepende.
eu estou na porta batendo. Se vocês abrirem e ouvir a minha voz, eu vou entrar na casa de vocês e vou cear com vocês. E a vocês que vão vencer o orgulho, que vão vencer essas paradas que está aí impedindo vocês de serem aprovados, eu vou dar. Isso ele está falando para o vencedor. Eu vou dar a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia que ele vai dar para eles a salvação, vai garantir para eles, mas que eles precisam abandonar o quê? A soberba, o orgulho, as riquezas adquiridas de maneira ilícita. Sabe, um dia eu estava conversando com um cara aqui, que ele é da justiça, ele é aposentado, um juiz. E ele estava me falando sobre o fruto de roubo, o fruto de tráfico. E eu perguntei para ele, e eu disse assim para ele: doutor, para onde vai isso? Aí ele falou assim: não, isso muitas vezes vai para depósitos do Estado, da União. Por um tempo houve-se uma ignorância, não se transformava esse dinheiro, por exemplo, bens como o carro. Eu tive num lugar, gente, que eu fiquei embasbacado. Tinha mais de 80 caminhonetes novas, apodrecendo, num pátio, que era fruto de roubo. Ficou olhando para aquilo assim, eu falei: não dá para levar nenhuma para arrumar, só queria uma. Para mim, eu arrumo, desde que eu vou arrumar, eu vou desengripar tudo, as peças, vou mandar na concessionária nova. Quando eu abri a porta de uma, os bancos estavam com plástico, nova, porque estavam apreendidos por fruto de roubo. Preste atenção, o que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver, pastor? Às vezes nós estamos adquirindo riquezas assim, e tudo que nós temos está como esses carros, apodrecendo. É novo, mas a aparência é de que está estragando. Já sentiu essa sensação? Por que isso aqui está feio assim? Quem já foi em alguma casa, fala assim: nossa, rapaz, tu olha assim, um bairro tão chique, minha casa dentro é um mausoléu. Quem já foi? Talvez você não sabe como é que aquelas riquezas chegaram na mão daquelas pessoas. E talvez ali tenha um espírito que cobra o sangue que talvez foi derramado para que eles pudessem morar naquele lugar. Riquezas ilícitas. E Jesus está falando para nós: tudo que faz nós sermos orgulhosos, igreja de Laodiceia, é quando nós temos riquezas ilícitas, é quando nós somos inescrupulosos, é quando nós adquirimos as coisas de maneira falcatruosa, essa palavra feia, falcatrua. É quando nós estamos sempre tentando dar o golpe no aposentado, né? Nós estamos dar o golpe na mãe, no pai, no avô, no consignado, misericórdia, né? É isso, quando um filho, ele usurpa o pai e a mãe, o vô, né? Geralmente o vô que se lasca. Tem uma história que diz que o vô é o cavalo para o filho andar, né? Diz um pregador famoso, né? E aí o neto monta a cavalo no vô e pega e vai lá no consignado e aí compra um carro e não paga, né? E aí o vô daqui a pouco está recebendo, do salário dele está recebendo R$100, não tem nem para comer. Essas coisas fazem com que nós venhamos nos afastar de Deus. E aí, essas são as pessoas que reprovam também. Isso que eu quero falar para vocês, antes de voltar no texto de Apocalipse. Olha que coisa interessante isso aqui, eu estou bastante encucado com isso. Vamos lá no texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto, maravilha, coisa linda. Esse texto é maravilhoso. Vamos 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Maravilha, aleluias. Aí o 18, quem nele crê não é julgado, ponto e vírgula. O que não crê já está julgado. Olha para mim aqui, como isso, pastor? Mas Deus amou o mundo.
Ei, pastores, Deus tem um senso de humor alterado. O que você acha? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no lugar de todo aquele que nele crê, para que esse que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como é que ele está falando, nesse mesmo texto, contexto do texto, que quem nele crê não é julgado, ponto, vírgula, o que não crê já está julgado. E como é que identifica isso agora? Porque é uma frase que eu estou parafraseando e qualquer pessoa pode parafrasear. Como é que faz agora? Como é que nós vamos fazer agora para nós desenrolar aqui? Ficou pesado agora, pastor, esse texto ele pesa. O que nós vamos fazer agora? Como que a gente faz? Eu quero que vocês pensem comigo. Jesus está cobrando da igreja de Laodiceia uma? Quem pode responder? Oi? Não ouvi. A posição, boa. Atitude também. Sim ou não? O que Deus está fazendo no texto áureo da Bíblia, João 3,16, no versículo 18? Ele está cobrando uma? Que falaram primeiro, uma? Posição. Atitude. Então não é o que eu falo, entendeu? Não é o que eu visto, não é o que eu tenho, entendeu? Eu posso ser um milionário, você pode também, mas isso não vai trazer nem demonstrar o amor de Deus e muito menos vai ajudar alguém. Nós temos, todos nós seres humanos, uma veia que ela é usada muitas vezes de maneira errada. Todos nós somos pessoas programadas naturalmente para ajudar o outro. Nós nascemos com isso já no nosso DNA, mas a gente muitas vezes faz isso para justificar algum erro, entendeu? Geralmente as pessoas não ajudam outros porque elas são pessoas que entendem o verdadeiro sentido de doar, de servir o outro. Ela faz isso para justificar algum erro. A maioria dos brasileiros. Pode ver quem se envolve com religião. Por que ele se envolve com religião? Porque ele pensa estar ajudando alguém. Tem coisas horríveis que acontecem nas religiões, como botar a pessoa numa consagração, achando que está ajudando ela. Não está ajudando. Aquilo ali vai ter uma cobrança, porque a fonte procurada é a fonte errada, porque a verdadeira fonte é gratuita. Mas mesmo assim, gente, mesmo você sabendo que é gratuito, quantas pessoas rejeitam? Quantas pessoas rejeitam a graça? Quantas pessoas rejeitam o que Deus está falando? Ei, pelo amor de Deus, atitude, postura, posição, ser quente ou frio ou morno. Não tem que ser uma coisa só, ou tu é morno, ou tu é quente, ou tu é frio. Eu entendo pessoas cartesianas, tem a mente cartesiana, pessoa da lógica, eu entendo, tudo bem. Deixa eu falar algo para você que é cartesiano, você que a tua mente não é espiritual, você é, o seguinte, comigo é na palavra, irmão. Eu gosto de pessoas assim, me desafia, me ensina, faz eu crescer. Meu negócio é na palavra, tá bom, vamos na palavra, mas tu lê a palavra, irmão? Não. Então o teu negócio está estranho. O teu negócio é que tu é um mentiroso, filho do Satanás com a mula de Balaão, cruzado com o demônio da Tasmânia. Não, eu conheço a palavra. Não, tu lê o texto ou tu ouviu falar? Não, eu ouvi, bom, alguém falou e tu ouviu. É verdade, todo mundo fala, mas todo mundo fala João 3,16. Você sabia que o texto áureo da Bíblia é João 3,16 ou você sabe o que eu falei? Não mente, irmão, você sabe o que eu falei. Eu tenho certeza que você nunca parou para pensar assim, por que esse texto ele é tão significante, tão forte para as pessoas, para a igreja? Quem já fez essa pergunta?
Todo mundo nas igrejas do Brasil, e se você sair do Brasil, vai falar João 3,16, porque Deus amou o mundo, e eles têm uma tônica assim na falar esse texto. Por que isso? Você nunca se fez essa pergunta? A Bíblia está sempre convidando eu e nós, igreja, a nos fazer uma pergunta. Quando a Bíblia está sempre te convidando a fazer uma pergunta para você. Esse texto que eu li da igreja de Laodiceia, a Bíblia está convidando eu a fazer uma pergunta para mim. Eu tenho cuidado em ser igreja? A Bíblia me convida para fazer essa pergunta para mim. E não é para a igreja Sara Nossa Terra da Ceilândia, não é para Sara Nossa Terra de Brasília, não é para Sara Nossa Terra de Caxias, não. É para Sara Nossa Terra da Cavalhada. A Bíblia está me mandando fazer essa pergunta: eu tenho cuidado em ser igreja? Ou eu tenho cuidado mais de ser qualquer outra coisa do que ser igreja? Por que eu estou pedindo isso a vocês e mostrando nesses dois textos a importância de ser igreja? Porque o Senhor está falando para nós, nesse texto da igreja de Laodiceia, o final do versículo ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a voz de Deus, entender que nós podemos ser um povo rico, que nós podemos ser um povo de uma cidade abençoada, que nós podemos fazer tantas coisas maravilhosas, mas sem deixar de servir a Deus, sem deixar de obedecer a Deus. Amém, gente? Quando nós deixamos de obedecer a Deus, a palavra não faz mais sentido, meus irmãos. Se você parar para pensar, a Bíblia ela só faz sentido para quem conhece o poder de Deus, para quem conhece a palavra de Deus. Caso contrário, não faz sentido. A Bíblia, ela é um livro tão poderoso, mas tão poderoso, que quando você deixa de ler a Bíblia, deixa de ter conhecimento das coisas de Deus, vem uma deprê, vem uma ansiedade. Aí você fala: nossa, por que eu estou passando por isso? Sabe, vem muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabe discernir, vem uma opressão. E aquilo fica esmagando a pessoa não sabe o que dizer, não sabe o que está acontecendo comigo, por que eu sou assim, por que eu estou passando por isso, por que eu estou sofrendo isso. A pessoa fica, sabe? E Jesus está sendo tão legal com a gente. Jesus vem para a igreja de Laodiceia e é a única igreja que Jesus, quando ele está falando, ele não elogia, ele elogiou todas as outras 6. Mas Laodiceia, ele não elogiou porque ela era uma igreja de aparência, uma igreja que vivia de aparências. Eu creio que ali dentro tinha casamento de aparência, tinha famílias de aparência, tinha pastores de aparência, líderes com aparência, líderes que não honravam muitas vezes o compromisso da igreja, mas estavam ali ricos, porque era uma cidade muito rica, então ela dava muita grana. Estava ali, gente. E aquilo ali virou talvez um comércio. Talvez aquela igreja, de uma igreja que era apaixonada, porque Paulo teve ali, gente. Foi só Paulo virar as costas e ó. Sabe o que mais me chateia aqui? É que por um propósito maior, por um plano maior, Paulo foi preso. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Paulo foi preso, e pelo que diz os relatos, ninguém foi na delegacia tentar pagar a fiança. Sabe o que eu queria falar para a igreja aqui? Quantos de nós fazemos vaquinha, arrecadamos dinheiro para soltar um bandido?
E a minha pergunta para a igreja é: quantos de vocês arrecadam dinheiro, ou faz a vaquinha, ou faz qualquer coisa para arrecadar o dinheiro para levantar a igreja? Quantos fazem? Se tu tiver um filho, você bem rasgado aqui, e ele foi preso agora, você abandona aqui esse banco, você está sentado. Se o pregador dependesse só de você como ouvinte, você deixava ele falando sozinho, e você ia lá defender as coisas que estão erradas. A igreja de Laodiceia rica, quando Paulo foi preso, ninguém se moveu. Quem fundou a igreja? Quem levou salvação para essa infâmia? Quem entrou lá com o evangelho da salvação? Quem entrou? O apóstolo Paulo. Rapaz, eles foram saber que Paulo estava preso quando Paulo mandou uma carta. Eu fico pensando se o Paulo dependesse daquela igreja para continuar o evangelho, para continuar a missão, ele não continuaria. Eles abandonaram ele. Eles não foram ver ele na cadeia. Mas qual que é a memória de Paulo? É a mesma de Jesus. Quando eu estive preso, vocês também não foram me ver. Quando eu fui para a cruz, eu fui sozinho. Paulo tinha um bom exemplo de líder. Não, meu líder, ele passou tudo sozinho no peito, levou por diante até alcançar o lugar que ele disse que alcançou para mim. E isso fazia com que Paulo, gente, se voltasse e falasse o que o texto está dizendo. Ei, eu peço que vocês se arrependam e não andem mais por esse caminho. Eu quero que vocês entrem pelo caminho do ouro, da riqueza verdadeira. Eu quero que vocês tenham vestes brancas. Eu quero que vocês tenham uma boa reputação. Eu quero que vocês entrem pelo caminho verdadeiro. Ei, vem comigo, vamos por aqui. Vamos por aqui. E muitas vezes, queridos, não é isso que a igreja está fazendo. Então eu quero deixar um alerta para nós. Amém? Quantos estão entendendo a minha palavra? Eu quero deixar um alerta para nós. Se pergunte para você, se você é um apaixonado pela igreja de Cristo, ou se você é alguém que é simpatizante da igreja de Cristo. Amém? Todas as vezes que você encontrar um problema, acredite, esse problema está ali de propósito, para te ajudar. Esse problema está ali de propósito, para te levar a vencer. Esse problema não está ali para te matar. Ele está ali de propósito, para te levar a crescer. Então, como diz o texto, em tudo dai graças. Amém? Em tudo dai graças. Amém, queridos? Tudo dai graças. Aprende com o Senhor a agradecer e com a sua atitude dar demonstração de que você não é um condenado, você é filho de Deus, filha de Deus. Então hoje eu quero te desafiar hoje a ser equilibrado, a ser brando quando tiver que ser brando, mas acima de tudo, ter um amor no teu coração, no teu peito, que é capaz de perdoar, que é capaz de curar ao outro. Amém? Alguém me feriu, pastor, alguém me roubou, perdoa ele, libera ele. Libera ele. Olha para ele e fala: coitado, miserável, meu irmão está vivendo nessa miserabilidade, por isso ele teve que me trair, por isso ele teve que me roubar, por isso ele teve que me ferir. Vá em paz, eu te perdoo, porque esse amor que você está mandando, ele volta para ti. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu não sei porquê, a palavra era uma palavra de motivação, e Deus falou: não, fala isso aqui, tá bom? Eu vou entender, até o final do dia eu vou entender.
queria que você fechasse teus olhos e perguntasse para você. Pergunte para você, não para Deus. Fale o seu nome, fala, será que Deus está falando contigo, fulano? Fala para você, fala o teu nome. Fala, fulano, Deus está falando contigo, fulano. Sabe por quê? O teu cérebro, ele obedece à tua voz. Fala com o teu cérebro, você fala, fulano, Deus está falando contigo. Fala o teu nome, diz, Deus está falando contigo, Deus está te dando um conselho. Olha que interessante, fulano, Deus falou que tu é a igreja. E Deus está te pedindo, Jesus está pedindo para te arrepender. Jesus está pedindo para te deixar de viver do jeito que você vive. E que você ouça o conselho dele. Porque ele vai fazer de ti um vencedor, vai te colocar sentado num trono junto dele. Ou seja, ele tem uma recompensa em tudo. Mas essa recompensa, fulano, não é quando você estiver no céu. Não, é aqui na terra. O problema, fulano, fala com a tua mente. Fala, o problema, fulano, é que tu está pensando que a recompensa vai ser no céu. Não. A recompensa vai ser aqui na terra. Para que no céu você receba o galardão e a justificação. A fé sem obras, ela é morta. E esse é o propósito da fé, ter obras, galardão. Galardão. Hoje eu quero desafiar você a não ser mais um agente secreto da igreja Sara Cavalhada, a ser um cristão em ação, um agente de milagres, porque para você Deus já tem dado muito milagre. Deus está falando para mim que você está com o seu depósito cheio, você está abastado. Agora você precisa dar um pouco. Generosidade. Levante as suas mãos e veja o que está dando errado. O que está dando errado? Levanta as suas mãos aos céus e veja o que está dando errado nas tuas finanças. O que está dando errado no teu relacionamento com as pessoas, com a família. É nisso que você está abastado, está sobrando, e você não doa, você não dá, e por isso está te prejudicando, está estragando, está azedando. Pense agora no seu coração comigo. Um homem chegou na porta da sua casa e pediu, dá-me um prato de comida. Você sentiu nojo do homem mal vestido, maltrapilho, e não quis oferecer o seu talher de prata, o seu prato, a sua louça de porcelana. E no outro dia, você levantou pela manhã fadigado, com dor de cabeça, com uma pilha de louça para lavar, e despejou na lata do lixo, a comida estragou. E é nessa hora que o Deus fala contigo e você se faz de louco. Por que ontem eu não servi aquele homem, aquela mulher? Pois agora a comida estragou. Agora o feijão azedou. Agora o arroz azedou, a carne azedou. Limpe hoje o seu coração. Levante as suas mãos e diga comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu deixei a distração me roubar, me prejudicar. Perdoa-me, Senhor Jesus, por todas as vezes que fui distraído pelas coisas que encheram os meus olhos naturais e deixei de fazer o que era a prioridade. Diga: Senhor Jesus, me perdoa,
porque hoje eu quero me vestir da verdadeira riqueza. Hoje eu quero vestir novas vestes. Diga: hoje eu quero, Senhor, colocar o óleo da unção nos meus olhos, porque a partir de hoje eu verei com olhos da fé. Diga: a partir de hoje eu verei com olhos saudáveis. Diga: a partir de hoje eu verei como igreja do Senhor Jesus. Diga: hoje eu recebo a visão do reino. Diga: Senhor, conta comigo. Diga assim para Ele: eu estou agora recebendo no meu coração, na minha alma, o lavar pelo Teu sangue. Levante a mão lá em cima e repete comigo assim: eu sou mais do que vencedor. Vamos de novo, diga: eu sou mais do que vencedor. Vamos de novo: eu sou mais do que vencedor. E assentarei, diga: e assentarei com o meu Senhor no trono de glória. Dê uma festa para Ele e mude a sua atitude. Cuidado em ser igreja. Direção da sua casa, que o Senhor te abençoe, que Ele levante o seu rosto sobre ti, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor te abençoou. Deus abençoe.